Boa noite a todos os seguidores do Centro Espírita Irmã Sheila, aqui no Facebook. O meu nome é Lívia e é um prazer estar aqui com vocês para esse momento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos nos ater ao Livro dos Espíritos, questão 167, para quem quiser acompanhar, pegar o livro, para ler conosco. E nós vamos também nos ater ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 a 4, que tratam das qualidades da prece. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cris, Maria Lícia. Vão ficando à vontade. E durante os nossos comentários, as nossas reflexões, vocês também fiquem à vontade para exporem os pensamentos, as reflexões de vocês, porque esse momento é de construção. Juntos nós vamos construir a nossa reflexão sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Franciele. Antes de iniciarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, eu trouxe uma leitura. Boa noite, Bárbara, querida, boa noite. Eu trouxe uma leitura que é um poema de Alta de Souza. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar do livro Parnaso de Além Túmulo. É um livro no qual constam vários poemas de vários poetas espíritos já desencarnados, como Castro Alves, Augusto dos Anjos, João de Deus e, inclusive, Alta de Souza. É um livro de 1939, belíssimo, com psicografia de Chico Xavier. Como o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, o tema de hoje do Evangelho será sobre a prece, eu escolhi o poema de Alta de Souza, que está na página 115 do Parnaso de Além Túmulo, chamado Mensagem Fraterna. Vamos lê-lo? Boa noite a quem entrou depois, TT, Isaac, Adriele. Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Olha que poema lindo de Alta de Souza, em que ela diz que no momento da prece, a mais preciosa, a mais alta de todas as capelas é a do nosso templo íntimo. Nós falaremos sobre isso aqui hoje. E nesse poema, ela também nos diz que Deus responde-nos dentro de nós mesmos, Nós também falaremos como Deus nos responde dessa forma, tá bom? Então, com esse poema lindo de Alta de Souza, eu convido a todos vocês para a nossa prece inicial, tá bom? Todos fiquemos à vontade, quem quiser ficar de olhos fechados, fica. Quem quiser ficar de olhos abertos também. Eu costumo fechar os olhos por questão de concentração, porque o exterior costuma, nos chamar a atenção.
Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, irmão, amigo de todas as horas, bons espíritos do Centro Espírita, irmão Sheila, espiritualidade amiga, protetora que nos assiste e que abençoa esta tarefa e que abençoa todos os tarefeiros do Evangelho do Senhor. Estamos aqui com o coração grato por mais uma oportunidade de servir. Agradecemos por este trabalho, agradecemos pelo trabalho do Centro Espírita Irmã Sheila, pela paz, pelo amor, pelas palavras de consolação que ele espalha em tantos corações que necessitam beber na fonte do Evangelho. Que nesse momento todos os participantes aqui desta hora possam se desligar do mundo exterior, das preocupações cotidianas e voltar os corações e as mentes para as reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Que esse Evangelho se faça vivo em nós, na nossa conduta, todos os dias de nossa vida. Assim, com essa rogativa, pedimos a permissão a Jesus e aos bons espíritos para iniciarmos o nosso momento de estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a quem entrou depois. Flaviane, Ana Cláudia, Alessandra, Leiliane, um beijo. Minha amiga Leiliane, Davi. Boa noite, gente, para todos, sejam bem-vindos. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, questão 167, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1º a 4º. Vamos iniciar com o Livro dos Espíritos. A questão 167 do Livro dos Espíritos, ela está no capítulo 4º desse livro. O nome desse capítulo é Pluralidade das Existências, ou seja, fala-nos sobre as várias passagens que nós temos no mundo corpóreo. E especificamente a questão 167 é a questão em que Kardec, de forma bem clara, perguntou à espiritualidade superior que eu assistia: qual é o objetivo da reencarnação? Para que serve a reencarnação? É como se Kardec dissesse: para que servem mesmo essas idas e vindas do plano espiritual para o plano físico e vice-versa? Para quê? Qual o objetivo disso tudo, dessas viagens sucessivas? E os bons espíritos, então, responderam a Kardec: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? A resposta dos espíritos também foi bem clara e objetiva. Primeiro, os espíritos disseram que a reencarnação visa a expiação. Como nós sabemos, somos espíritos imortais, né? Temos uma vida anterior e teremos uma vida futura. A nossa vida atual depende do que nós praticamos na nossa vida, quer dizer, vida anterior não, né? Na nossa passagem anterior, na nossa experiência anterior. Porque, como diz Divaldo Franco, a vida é única. A vida do espírito é única, ele é o espírito imortal e tem só uma vida. O que ocorre são as passagens pelo mundo corporal, que são as reencarnações, né? Então, chamemos de passagens aqui hoje o que nós costumeiramente chamamos de várias vidas, né? Existências. A existência do espírito é única. Então, a nossa passagem atual nesse mundo físico depende
do que eu fiz, da forma como eu me conduzi nas minhas passagens anteriores a esta. Assim como a minha passagem futura dependerá da forma como eu estou me conduzindo atualmente. Então, presente, passado e futuro, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, estão interligados. E assim, às vezes, nós nos equivocamos, cometemos erros e quando chegamos no plano espiritual, nós nos arrependemos. Recebemos o esclarecimento, recebemos aquela dor na consciência e aí a gente se arrepende do que a gente fez de errado, de equivocado, do mal que a gente porventura tenha causado aos outros e a nós mesmos, né? E aí a gente se arrepende. Mas basta o arrependimento? É justo que eu possa fazer tudo o que eu queira aqui neste plano e desde que quando eu desencarne lá no plano espiritual, eu diga, me desculpe, estou arrependido? Não, não é necessário apenas o arrependimento. É preciso a reparação do mal e a expiação, que é o aprendizado, que é retornar àquele mesmo tipo de experiência que eu provoquei nos outros ou a mim mesmo, para que eu aprenda pela pedagogia da dor a não mais praticar aquele tipo de equívoco. Essa é a expiação. Esse é um dos objetivos da reencarnação. É que quando eu chegue no plano espiritual, eu não só me arrependa, porque seria muito simples e injusto. Com quem teve um comportamento moralmente são, que quem se comportou de forma desequilibrada, equivocada, fosse premiado com a felicidade espiritual, com mero arrependimento, né? O arrependimento é válido, claro, tem espíritos que estão tão endurecidos que nunca chegaram a se arrepender, mas não é suficiente para o aprimoramento do espírito. Então, é necessária a reparação e a expiação. E a reencarnação é um mecanismo sábio da criação divina que possibilita o nosso retorno sucessivas vezes nessa carne, nessa vida corpórea, porque somente a vida corporal é que nos permite a travessia por certas experiências. Tem certas experiências, certas dores e certas alegrias que somente a vida corporal aqui nos proporciona. Então, a expiação é um dos objetivos da reencarnação. A reencarnação existe para que o espírito arrependido ou que seja mais endurecido tenha uma reencarnação compulsória, mas que ele venha de todo modo, compulsoriamente ou não, expiar, reparar e expiar, aprender pela pedagogia da experiência, pela pedagogia às vezes das dores, né, para que ele cresça. E em segundo lugar, os espíritos responderam a Kardec que o outro objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. Você vê com essa resposta que não só por meio da reencarnação, o espírito, ele se aprimora, se corrige, repara, aprende pela pedagogia da experiência, mas ele também progride junto com a humanidade, né? O objetivo é que nós colaboremos também com o progresso de todo o planeta, no caso a Terra. É o que nós estamos tentando fazer nesse momento de transformação para a regeneração.
Nós estamos tentando evoluir, fazer nossa parte, evoluir internamente, mas também colaborar com o progresso da humanidade inteira, porque também tem o progresso coletivo, é uma meta da reencarnação e é um objetivo, um desejo divino. Não só que nós nos preocupemos egoisticamente em sermos mais evoluídos do que fomos ontem ou do que outra pessoa é, porque tem gente que ainda compete por evolução, né? Infelizmente, mas a gente tem que olhar para o que a gente era ontem e não para o que a outra pessoa é. Como também nós devemos cooperar, colaborar com a evolução do globo inteiro, com a evolução intelectual, com o desenvolvimento intelectual. Quantos espíritos reencarnam e trazem grandes contribuições nas áreas da arte, da tecnologia, da intelectualidade, do drama, da literatura, da paz, do pacifismo, do combate à miséria, né? Quantas pessoas vêm cooperar com a preservação da natureza? Ou seja, nós devemos avançar na nossa reencarnação para nos preocupar não só com a nossa evolução, mas com o que nós estamos fazendo para que o globo terrestre evolua, para que todos evoluamos juntos. É como se a gente viesse e dissesse: vamos lá, seguremos uns nas mãos dos outros, segura na minha mão que eu também vou te ajudar e tu me ajuda. E assim todo mundo progride junto. E, por fim, a resposta dos espíritos é: sem o que, onde estaria a justiça? Ou seja, a reencarnação, sobretudo, é a prova da justiça divina, da bondade, do amor, da misericórdia do Pai Maior para conosco. Porque imaginemos se na nossa primeira encarnação Deus tivesse nos condenado fatalmente, irremediavelmente, pela nossa primeira falta, pelo nosso primeiro erro. Como seria doloroso? Seria condizente com o Pai, que é todo justiça, que é todo bondade, que é a perfeição? Seria condizente com o Pai, que é a misericórdia, que é todas as virtudes em excelência? Não. Então, a reencarnação é, sobretudo, uma prova do tamanho da misericórdia de Deus, que não nos condena para sempre em razão dos nossos erros, mas que nos manda de novo para a escola terrena, né? Para que a gente aprenda. Como diz o Espírito Bittencourt Sampaio, em Sublime Cimenteira, né? A vida é a escola da alma. A experiência terrena é a escola do nosso espírito, que proporciona um aprendizado necessário para que galguemos posições mais elevadas espiritualmente. Então, essa é a resposta, a reflexão de hoje sobre a questão 167 do Livro dos Espíritos, objetivo da reencarnação. Fiquem à vontade aí para colocar as reflexões de vocês. E agora nós iremos, né, também para o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedindo licença a vocês para beber água, porque eu estou em Teresina e aqui é o nosso BR Albró, tá muito seco, muito quente. Então, gente, já discorremos sobre o Livro dos Espíritos. Falemos agora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 27, itens 1º a 4º, nos fala sobre as qualidades da prece. O que é a prece, gente? A prece é o que para nós? Para nós espíritas, a prece, ela é o sublime momento de comunicação com o nosso Criador, com o nosso Pai Maior. Nesses itens 1º a 4º,
O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos colocar, porém, porque nós ainda não sabemos como praticar a prece inteiramente, perfeitamente, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer, segundo as predições de Jesus, quais são as qualidades de uma prece. O que Jesus recomenda que façamos em nossas preces. Para isso, o Evangelho segundo o Espiritismo se utiliza de uma passagem da prece do fariseu e do publicano. Quando o publicano era um cobrador de impostos na época em que Jesus Cristo esteve aqui materializado conosco. E o fariseu é aquele judeu mais formalista, né? Mais apegado às tradições, à forma, às letras, né? Então o fariseu e o publicano foram ao templo, né? Veja só, primeira coisa, eles se deslocaram para fazer a prece. Eles foram ao templo. Quando eles foram ao templo, eles fizeram cada um a sua prece. O fariseu, ao fazer a sua prece, muito apegado à ritualística, muito certo de si, senhor de si, de que, cumprindo as regras formais da sua religião, estaria salvo, ele se dirige a Deus, lá do ponto mais elevado do templo físico, e dizia assim: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Olha só, ele se dirige ao Pai Maior falando dos outros, falando críticas sobre os outros, avaliando os outros, não se avaliando. Nem mesmo sou como esse publicano. O irmão publicano estava ali ao lado e o fariseu agradecendo a Deus por não ser um publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que posso. Ou seja, ele se considerou quite com a lei divina, com Deus, pelo exercício do ritual da sua religião, o jejum, o pagamento do dízimo. Porém, o publicano teve uma postura diferente. O publicano que não teve sequer a ousadia de se colocar na frente, perto do altar, ele disse: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. A prece do publicano se resumiu a essa frase: pedir desculpas de forma envergonhado, reconhecendo que é um ser humano falho. Olhemos a diferença entre a prece do fariseu e a prece do publicano. O publicano teve a humildade de se dirigir ao Pai Maior e de se concentrar nos seus defeitos, em se desculpar com Deus, em reconhecer a sua pequenez diante do Pai Maior e reconhecer que ainda precisa se melhorar e muito. O fariseu, ao contrário, se dirigiu a Deus de forma orgulhosa, já se considerando quite com as leis divinas, porque ele cumpria todas as formalidades do seu culto religioso. Então, o fariseu, ele se dirigiu ao Pai Maior como o orgulhoso, como aquele que já não precisava de mais nada. Aliás, eu não sei nem para que o fariseu foi fazer essa prece, porque ele já se considerava tão quite com a lei divina que ele foi fazer essa prece apenas pro forma. Foi como se ele dissesse para o professor, é como se o aluno dissesse para o professor: professor, eu não preciso mais fazer prova, eu já passei de ano. Não é verdade?
né? O comportamento do fariseu aqui é o de um aluno que tem a ousadia de virar para o professor e dizer: professor, eu estou me dando já como aprovado, eu não preciso mais fazer prova, nem tarefa de casa, nem vir assistir aula, né? Ele foi orgulhoso, o fariseu. E então, o Evangelho segundo o Espiritismo aproveita essa oportunidade dessa passagem da prece do fariseu e do publicano para nos falar sobre as qualidades da prece segundo Jesus, né? Segundo Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, Jesus dizia que quando nós fizéssemos as nossas preces, não fôssemos hipócritas, que se preocupam mais em se fazerem vistos na hora da prece, nas sinagogas, nos templos, e em repetir, falar muitas palavras belas e muitas extensas, e que nós nos preocupássemos mais em nos recolhermos ao nosso quarto íntimo para fazer a nossa prece. Isso não significa dizer, como todas as palavras do Cristo, que nós devemos interpretá-las ao pé da letra. Dizer que só podemos fazer uma prece se estivermos escondidos dentro do nosso quarto. Não. Somos espíritas, sabemos que onde quer que estejamos, podemos fazer a nossa prece. Mas vamos supor que eu esteja no meu ambiente de trabalho. Eu preciso incomodar, entre aspas, todos os meus colegas de trabalho para mostrar em alto e bom tom que eu estou fazendo uma prece, que eu estou conversando com Deus? Não. Eu me recolho ao meu altar íntimo. E aí eu trago de novo a leitura inicial, Mensagem Fraterna, poema de Alta de Souza, em que ela nos diz que o templo mais precioso é o templo íntimo. É o altar íntimo que nós construímos para Deus. Porque a prece é, sobretudo, um momento de intimidade entre nós e o nosso Pai Maior. Não é necessário que eu me faça ser visto, que eu anuncie que eu vou falar com meu Pai. Porque eu tenho intimidade suficiente com Ele, como filha, para conversar com Ele no meu íntimo, no meu interior. É com o meu interior que eu tenho que me preocupar, para conversar com Deus, e não com o meu exterior. Não com a roupa que eu vou estar usando, com a cor da roupa, não com o culto que eu vou estar externando, não com as palavras bonitas que eu vou pronunciar, ou com as repetidas e repetidas orações, solicitações que vou fazer para Deus, mas sim com o meu altar íntimo, com o meu coração. Vejamos que não vamos conversar com qualquer pessoa. Vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que o Criador maior, que Deus, nosso Pai. Ele sabe tudo o que se passa em nossa vida, em nosso coração, em nosso pensamento. Ele não precisa que eu anuncie aos 4 cantos da terra que eu converso com Ele e o que eu converso com Ele. Se nós temos intimidade com os nossos pais terrenos para nos dirigir a eles na hora em que quisermos, né? Com aquele carinho, com aquela proximidade, com aquela intimidade própria de pais e filhos, imaginemos a intimidade amorosa que é a nossa intimidade com Deus. Então, quando Jesus disse que devemos nos preocupar em orar ao Pai em segredo, é que nós nos concentremos na nossa intimidade com Deus, com o Pai Maior. E não necessariamente, fisicamente, que todas as vezes
que eu vá fazer uma prece, eu tenha que trancar minha casa inteira, meu quarto, né? Porque nós sabemos que onde quer que nós estejamos, num consultório médico, numa sala de espera de um consultório, no nosso ambiente de trabalho, na cozinha da nossa casa, ali em silêncio, a gente, ó, as pessoas estão ali preocupadas com as coisas do dia, a gente fazendo a nossa prece, né? Intimamente, no nosso mundo íntimo, se comunicando com o Pai Maior. E no Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus também diz: quando fordes orar, se tiveres alguma coisa contra um dos vossos irmãos, antes perdoa, para que Deus também lhes perdoe. Também é um convite ao nosso altar íntimo. Quando a gente vai fazer a prece, não nos preocupemos, que a gente não se preocupe em montar uma parafernália, paramentos, né? Porque nós temos culturalmente a mania de colocar entre nós e o nosso Pai Maior, nosso Pai amado, nosso Criador, paramentos, obstáculos. Porque quando eu, para me comunicar com Deus, acho que preciso do objeto X, da roupa de cor Y, das palavras repetidamente, eu estou criando obstáculos, coisas, eu estou colocando objetos, coisas materiais entre mim e meu Pai Maior. E eu não preciso disso. A minha linha de conexão com Deus, ela é direta, é de filho com pai. Em relação de pai e filho, ninguém se mete, né? De mãe e filho, ninguém se mete. Imagina a nossa relação com o Pai Maior. Se a gente vai colocar obstáculos materiais. Não posso fazer a prece agora porque eu tô sem esse objeto, porque eu tô sem essa imagem. Com todo o respeito do fundo do coração a quem pensa diferente. Todo respeito, né? Mas nós espíritas, a doutrina espírita, ela é libertadora. Então, uma das libertações que a doutrina espírita nos oferece é justamente essa consciência da nossa relação íntima e independente com Deus. Então, quando formos nos dirigir ao nosso Pai Maior, que cuidemos da nossa intimidade com Ele e cuidemos do nosso vaso do coração. O que temos para oferecer para Deus hoje nas nossas preces? Rancor, mágoa, desesperança? Como eu posso pedir a meu Pai Maior compreensão com minhas faltas, com minha pequenez, se eu mesma passo o dia sendo severa, tratando mal os que me cercam? Se eu mesma não esqueço um pisão no pé que me dão, uma palavra ríspida que proferem para mim? Como eu quero que Deus seja benevolente para comigo se eu ainda não exerço essa virtude minimamente para com os meus semelhantes? Então, a gente precisa fazer a higienização espiritual para conversar com Deus. A Terezinha está nos falando sobre o amor. Exatamente. Ofereçamos amor. Fala-se muito hoje em higienização mental antes de dormir, né? Quando a pessoa tem insônia, olha, você tem que fazer essa higiene mental. Quando a gente vai fazer a prece, a gente também precisa se higienizar. Como diz Santo Agostinho, salvo engano, na questão 1001 do Livro dos Espíritos, né? Fazer aquela indagação íntima. Eu fiz algo que magoou alguém? Eu fiz algo de que eu possa me envergonhar? De que possa me dar dor na consciência? Eu posso colocar minha consciência tranquilamente sobre o meu travesseiro nessa noite? Não é? Então a gente tem que cuidar, higienizar o vaso do nosso coração para oferecermos ele a Deus
né? Um vaso limpo, um vaso que seja realmente florido, poeticamente falando, né? Florido do amor que a Terezinha citou aqui, do perdão, da paciência, não é? E o item 4 do capítulo 27 vem especificar, arrolar as qualidades da prece, né? Primeiramente, ele diz: orai secretamente, não vos colocais em evidência. Ou seja, o que nós já falamos inicialmente. Não precisamos avisar para o mundo inteiro, né? Ou ir para um local público, sermos vistos, para que todo mundo saiba que eu vou falar com meu pai. Quando eu quero falar com meu pai, com minha mãe terrenos, eu preciso avisar para o mundo inteiro que eu vou conversar com eles. Então, por que para conversar com Deus, eu preciso da notícia, me fazer ser vista, me colocar em evidência, né? Não, eu não preciso. É uma relação entre mim e meu pai maior. Só cabe a nós dois, né? Essa conversa íntima. O Evangelho também nos diz que não nos preocupemos com a multiplicidade das palavras, mas com a sinceridade. O Livro dos Espíritos, na questão 658, diz, né, quando Kardec pergunta, quando é que a prece pode ser agradável a Deus? E aí a espiritualidade superior responde a Kardec: sim, a prece ela é agradável a Deus quando ela é dita com fé, ou seja, com confiança, com fervor e com sinceridade. E aqui no item 4 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também nos diz: ora, mais valem poucas palavras sinceras do que muitas palavras repetidas. Você pega, às vezes, uma oração, né, uma prece já escrita previamente, e você repete, aí tá com um pensamento tão distante que você não sabe nem o que você está falando. Então, a nossa prece deve ser sentida. Palavras simples. Às vezes, a prece de palavras simples de uma criança tem um efeito enorme, bem maior do que de um adulto que faz uma prece excessivamente rebuscada, ininteligível, principalmente quando é coletiva, né, gente? A prece coletiva, ela deve ser ainda mais clara. Por quê? Porque se eu estou numa casa espírita, a prece deve ser sentida por mim e por quem está acompanhando ela em pensamento. Então, eu tenho que me preocupar se as pessoas para as quais eu estou me dirigindo, a coletividade para a qual eu estou me dirigindo, né, que está fazendo a prece junto comigo, eu estou ali fazendo a prece em palavras expressas e as demais pessoas acompanhando em pensamento. Então, eu tenho que fazer uma prece sentida por mim e uma prece que seja inteligível, compreensível para quem está acompanhando também em pensamento. Então, uma prece clara, objetiva, sincera, sem preciosismo, sem palavras muito rebuscadas, vazias de conteúdo, de emoção, né? É preciso que seja uma prece sincera e emocionada. Aqui, no item 4, Kardec também nos recomenda que se tivermos alguma coisa contra alguém, que perdoemos essa pessoa. É o que nós já falamos anteriormente. Que entreguemos um vaso puro, um vaso sem rancor, um coração abençoado, com amor, um sincero. É claro que nós sabemos que isso não é fácil. É claro que tem dias que quando tá de noite,
Nós já passamos por tanta coisa, já choramos, já brigamos, já nos desentendemos, já nos chateamos. Mas, naquele momento, eu tenho que fazer pelo menos o exercício da intenção. Oh, meu Deus, olha, sejamos sinceros com Deus. Oh, meu Deus, eu fiquei chateada com essa pessoa, me ajude a perdoá-la, né? Mas eu tenho que ter pelo menos a intenção de limpar o vaso do meu coração para que eu converse com Deus, né? Deus merece um coração limpo de rancor, de orgulho, de vaidade. Kardec também diz que, por fim, façamos a prece com humildade, com indulgência e examinando sempre os nossos defeitos e não os dos outros. Porque o fariseu, na parábola que eu citei, ele deu graças a Deus por não ser igual ao publicano, por não ser um ladrão, por não ser um adúltero. Em nenhum momento ele pediu a Deus força para superar os seus próprios defeitos, diferentemente do publicano, que teve a humildade de reconhecer a sua pequenez e pediu perdão a Deus pelas suas faltas. Então, nós podemos ver que em todas essas condições que o capítulo 27 vem nos narrar como sendo qualidades da prece, nelas estão a humildade, a sinceridade e a simplicidade, como formas de nos dirigirmos ao nosso Criador e ao nosso Pai maior, porque a prece orgulhosa, vazia de emoção, vazia de sentimento, que não é sincera, ela não sensibiliza ao nosso Pai maior. E por fim, por conta do tempo, eu quero só trazer para vocês como exemplo, no livro Nosso Lar, primeiro livro da obra de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, o livro mais popular, eu acho que da doutrina espírita no Brasil, que no capítulo 7, André Luiz conversa com Lísias, né? E Lísias lembra a André Luiz que ele só foi socorrido após anos no umbral, quando ele fez uma prece sentida, uma prece verdadeira. André Luiz sofreu no umbral. E a mãe tinha pedido socorro a ele, mas ele só foi socorrido, só conseguiu ajuda quando a prece dele foi sincera. E depois que ele é socorrido, ele quer pedir a Deus a permissão para se reencontrar com sua mãe, que já estava também no plano espiritual, mas em um patamar, em uma cidade espiritual mais elevada, em outra dimensão. E aí ele diz, né, que quer muito, vai pedir de todo o coração. Isso, ele conversa assim com Lísias. Lísias diz: sua mãe virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e as desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, ou seja, quando ele realmente reconheceu humildemente que precisava do auxílio maior, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Com a humildade do reconhecimento de que ele precisava de ajuda, ele movimentou forças espirituais a seu favor.
E então, quando André Luiz diz que vai desejar de todo o coração o reencontro com sua mãe, Lísias diz a ele: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo, né? A gente tem que fazer por merecer, tem que trabalhar em favor do que a gente quer e a gente tem que educar o que a gente pede, né? A gente tem que se educar não só na forma, mas como no conteúdo da nossa conexão, comunicação com Deus. E assim, meus amigos, eu e finalizo aqui esse momento. Minha gratidão ao Centro Espírita Irmã Sheila, a Bárbara pelo convite e a todos vocês pela presença. Obrigada por esse momento de reflexão, tá? Vamos fazer nossa prece final? Já que estamos falando de prece, vamos fazer nossa prece final, né? Então, nesse momento, como estamos finalizando, caminhando para finalizar o nosso dia, né? Vamos tentar dissipar, né? Tudo que tenha se passado, né? De aborrecimento, de dificuldade nessa segunda-feira e vamos abrir o nosso coração para aquele que nos ama e nos quer o bem, que só um Pai grande, em excelência, pode nos querer. Jesus, Deus, espiritualidade amiga do Centro Espírita Irmã Sheila, obrigada por este trabalho de difusão, de espalhar os ensinamentos do Cristo, a doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui de corações abertos, de mentes abertas, para aprendermos um pouco mais. Que saibamos nos relacionar convosco, Deus, da forma mais íntima, clara, feliz, com a intimidade, com o amor da relação entre um Pai generoso, misericordioso e seus filhos. Que nesse momento, meu Deus, todos aqueles que estão aqui participando desse evangelho, desse estudo, possam ser beneficiados com as boas energias que descem sobre nós nesse instante. Pedimos a vós também, Deus, porque não podemos esquecer nenhum momento dos nossos irmãos sofredores. Pedimos por eles, por aqueles que estão hospitalizados ou em casa, mas lutando contra a doença dessa pandemia, contra todos os males e enfermidades físicas e mentais. Pedimos assistência a esses espíritos irmãos iguais a nós, necessitados de amparo, de luz. Que Maria de Nazaré, que presta socorro no plano espiritual, possa cuidar também desses irmãos. Que Jesus possa continuar navegando, continuar comandando essa embarcação chamada Terra, nos direcionando para o caminho do amor, da paz e da regeneração. Pedimos então, com o coração grato, a permissão para encerrarmos o nosso momento de estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.